Certo. Comecei a gravar. Senhor Alex, é o seguinte, então, pelo que eu percebo, né, na sua prova, no seu clipe, eles te cercam, né? Sim, E tem dois cidadãos ali armados na sua frente, eles estão falando um monte de coisa, o senhor está intimidado. Eu vejo que o senhor tenta sair diversas vezes, não consegue, manobra o carro e eu não vejo um atropelamento, eu vejo um esbarrão ali porque o cara está grudado no seu carro, ok? Isso é o que eu vejo. Mas eu queria ouvir da sua boca, esse atropelamento foi um acidente, senhor Alex? positivo. Certo. E o senhor não parou porque o senhor realmente ficou com medo da situação quando os dois Steves caíram, correto? Por isso que o senhor se Na evadiu do verdade, local. nós paramos, só que quando nós paramos, Eles atiraram. eles atiraram. Foi quando a Certo. gente decidiu se retirar do local. Até então, você pode verificar na gravação, aparece a luz de freio da viatura. Correto. Eu entendo. Então, assim, a gente realmente consegue desenquadrar aí o desacato, né? A conduta criminosa em público também pode ser desenquadrada. Voltei. Viu, Biel? Boa noite. Conforme o prometido. Agora dá QTA aqui, por favor, que eu preciso terminar isso aqui, tá bom, Biel? Ok, Fica ok. tranquilo, meu querido. Você tá seguro aqui na Federal, tá? Eu Steve, alô, alô. É, Então, senhores, vamos lá. Continuando. Opa. É, Vocês que vendem arma do porte? Desculpa, me perdi um pouco. Então, tudo bem. A gente conclui também, senhor Alex, que o crime mais grave que o senhor foi acusado, né? Que é dessa questão de atropelamento, Então, né? E foi tentativa de arma do homicídio porte. também não cabe, porque nitidamente ali foi um atropelamento acidental, correto? O Que outro eles crime. mesmos que eles mesmos causaram, porque a Exato. gente Certo. inclusive a Eu vou gente falou: preventivamente vamos Sim, sim, embora", sim, e sim. mesmo assim eles não desgrudaram da viatura. Percebi, senhor Alex. Então, realmente, eu não vejo por que proceder também com essa acusação da parte deles, tá? Dessa tentativa de homicídio que não cabe, ok? Se houve lesão corporal, realmente o agente tomou esse risco quando for grudado no teu carro, a culpa é dele se ele se machucou. Não devia ter ficado grudado no seu carro, porque nitidamente o senhor queria sair daquela situação, ok? Mu- Muito, cortando aqui rapidinho, muito menos na frente da viatura, como Sim, fizeram. sim, com dois fuzis, realmente não é a E conduta 2 adequada. fuzis apontados para nós. Correto, senhor Alex. Agora a gente ficou aqui com uma questão, ok? Que eles também falam, né, dessa questão aí de abuso de autoridade, né, que o senhor usou do seu cargo, né? E eu queria entender só por que o senhor usou o seu cargo, imagino eu, porque ele perguntou qual era a sua função, correto? Ele perguntou o que é que eu era na tática e eu respondi falando que eu era comando geral. Perfeito, senhor Alex. Eu re Então, eu res eu respondeu respondi a pergunta, a né? pergunta dele, Correto. Então, eu tenho certeza que isso daqui realmente não houve porque abuso de autoridade de maneira nenhuma, o senhor só se identificou, né? se eu não me engano, existe a lei de que a gente não pode, Da carteirada. não pode Ah, tá. recusar, se identificar. A gente é obrigado a se identificar. Senhor Alex, eu percebo aqui então que a gente realmente não vai dar continuidade com o desacato, para o senhor ficar tranquilo, nem com a tentativa de homicídio, para o senhor ficar tranquilo, nem com o abuso de autoridade, para o senhor ficar tranquilo, nem com a conduta criminosa em público, ok? Que foi a questão da discussão, porque realmente a discussão foi de ambas as partes, ok? Então não tem como eles te acusarem disso. Então, a gente ficou só com o artigo 30, tá? Que é a questão de dano de propriedade. Não é dano de propriedade pública, tá, senhor Alex? Por favor, não O que confunda. é o dano de propriedade pública? Não, senhor Alex. Dano de propriedade, porque eles alegam que o senhor bateu no Bugatti, correto? Mas na minha gravação Sim, consta que nós não encostamos no veículo. sim, sim. O que eu quero te perguntar, senhor Alex, é se de alguma forma o senhor, por livre e espontânea vontade, ofereceria uma ajuda de custo para aquele oficial arrumar o carro dele. Se ele tivesse sido educado, Entendo, senhor Alex. O que eu estou perguntando é, o senhor com certeza não vai para frente nenhuma das acusações crime que eles têm contra o senhor, porque o senhor realmente veio aqui e esclareceu. Não há por que a Polícia Federal e sua corregedoria seguir com essa denúncia, porque é nítido pelo seu clipe, é nítido pelo seu depoimento que essas denúncias são improcedentes. e Porém, uma coisa que eu falo, ô Morgan, quando um bombeiro me para na rua e às vezes pede dinheiro, eu dou dinheiro.
quando eu vejo alguém com o carro quebrado na rua, que o cara às vezes não tem nem loja perto, eu dou ajuda. Eu ajudo até estranhos. Eu só não ajudei ele porque, primeiramente, ele estava extremamente hostil conosco. E segundo, que no final de tudo eles tentaram nos matar. Sim, 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 Então, entendo. oferecer Então uma ajuda o ali senhor. não cabia ali. Agora eu entendi o que o senhor quer dizer. Quando eles atiraram do seu carro e atentaram contra o seu carro, contra a sua vida, o seu dano foi muito maior do que o deles. É isso que o senhor quer dizer, correto? Positivo. E convenhamos que eles danificaram de forma. Um patrimônio público. A nossa viatura não é blindada. O senhor A se nossa. machucou quando eles atiraram? Positivo. Nossa viatura não é blindada. Nossa viatura não tem proteção à prova de balas. Nem a lataria, nem os vidros e muito menos o nosso pneu. Apesar da X7 ser um veículo imponente, nossa X7 é como. É igual a gente compara ela a uma Trailblazer. Não, Ela e a entendi, Trailblazer é a entendi. mesma coisa, muda só o design. Entendi. Então, senhor Alex, eu entendo que como E eles dano. danificaram, a X7, Certo, certo, o que certo. no final Então, das contas a X7 não é nossa, é do Estado. correto, correto. Então, eu entendo que o senhor também teve o seu prejuízo, eles tiveram deles, então não há porque o senhor arcar com nenhum dano, né, da propriedade dos times da rota, correto? Correto. Bom, senhor Alex, deixa eu ler rapidamente aqui, ok? O senhor se apresentou, correto, ficou kit com isso. A gente já verificou, né, que os xingamentos tiveram aí de ambos os lados, invalidando qualquer situação. A gente percebe que diversas vezes o senhor tentou sair, ok, dessa situação, porém os oficiais da rota impediram que o senhor saísse dessa situação, inclusive cercando o seu carro e, enfim, fazendo a coisa escalar até um ponto que eles dispararam contra o seu carro, correto? Então, Correto. quanto às suas pendências, tá, que estava nas determinações, tá, que é o número 3, pendências, não foi comprovado dolo no atropelamento, ok? Então o senhor não responderá por tentativa de homicídio, ok? E quanto Certo. aos danos do Bugatti, não foram uma negligência operacional, afinal, os seus danos foram maiores do que o dele, ok? Então, E senhor no final Alex, das contas a gente não encostou no carro. sim, sim, eu percebo pelo vídeo, senhor Alex. Então, assim, o que eu quero dizer é que foi apurado, ok? Foi tudo esclarecido. Eu não preciso te dar uma resposta depois, tá? Porque é nítido pelas provas, é nítido pelo seu depoimento. E nenhuma dos crimes, ok, que eles acusaram aí o senhor, merecem dar continuidade aí, né, na corregedoria, porque ou o senhor não cometeu ou o crime deles foi maior, ok? Então, o senhor não tem nenhuma pendência em relação a esse caso, ok, da rota com a Polícia Federal. E agora a gente vai seguir aí com a investigação e a denúncia, ok? Da tática contra a rota. O senhor compreende? Se o senhor ficou com alguma dúvida, posso te ajudar de alguma outra forma, mas eu quero dizer que, quanto a isso, não tem nenhuma pendência sua com a Polícia Federal, ok? Sim. Então, o JB e o Leozinho também estão dispensados, correto? Com certeza, senhor Alex, com certeza. Eles só, na Certo. verdade, basicamente só presenciaram tudo isso, né? O acusado ali pelo pessoal da rota era o senhor, e o senhor não foi comprovado, né, nenhum dos crimes que eles te acusaram, ok, senhor Alex? Certo. Ô, senhor Morgan, então no caso agora, o caso que o inquérito que abriram contra a Tática tá encerrado por aqui. Sim, o inquérito da rota contra a tática está encerrado por aqui. Ele foi ouvido e não há por que seguir com uma audiência, porque não há nem crime para ele responder em uma Uhum. audiência. Não tem, Positivo, não houve. positivo. Realmente foi considerada improcedente a denúncia da rota. Ok? E, inclusive, como o senhor bem sabe, denunciação caluniosa é crime, ok? Sim, sim. Então o senhor pode ter certeza que a rota também vai responder, né, no inquérito por essa questão da denunciação caluniosa, ok? Além de todas as outras situações aí que o senhor Alex fez aí em seu depoimento, que está sendo
muito bem investigado. Pedir para os senhores confiarem aí no trabalho da Polícia Federal. Agradeço pela colaboração, ok? Tanto aí do senhor Alex quanto do senhor JB, ok? Eu sei que nunca é agradável ser chamado para prestar esclarecimento, nunca é agradável passar por tudo isso, ainda mais depois, né, de ter passado por um estresse muito grande aí nessa abordagem. E, Mas e, a gente con- segue a lei, e, tá, senhor Alex? Então, a gente e vai fazer o procedimento convenhamos, né, correto. Morgan? Eu tenho uma deficiência intelectual visível, porque eu não tenho controle em muitas partes. Senhor Alex, isso eu entendo, mas eu particularmente acho uma pessoa muito inteligente, ok? Então, entendo, mas não é como eu vejo o senhor, ok? Não é como eu te vejo. É que eu ia Sim. falar isso agora. Só que muitas vezes o pessoal encara, às vezes, a minha tonalidade de voz, que apesar de, às vezes, aumentar o volume, às vezes, como grosseria, como briga, mesmo que muitas das vezes não seja, porque quando todo mundo fala ao mesmo tempo, na minha cabeça, não